Apesar de Maria Madalena ter dito que viu o Senhor, viu o anjo do Senhor, escutou o anúncio da ressurreição do Senhor, apesar de São Pedro ter visto o túmulo vazio, e São João, que se você pegar aqui o Evangelho antes do de hoje, que aqui é no versículo 19, então você vai ver que o Evangelho segundo São João diz que São João viu e acreditou. Mesmo assim, meus amados irmãos e irmãs, os discípulos, de modo geral, eles ainda estavam descrentes. O Evangelho fala de portas fechadas, medo, angústia. Será se realmente aconteceu? Será se não foi um devaneio da cabeça? E aí Jesus aparece para aqueles que estavam com a alma na noite. Quando o texto bíblico diz no início aqui, ao anoitecer daquele dia, não é somente uma indicação temporal, mas também uma indicação da alma. E Jesus, meus amados irmãos e irmãs, Jesus, ele vem porque ele é misericórdia, ele vem porque ele tem um propósito, ele vem porque ele não desiste de nós. E ele chega e diz: a paz esteja convosco. Jesus quis dizer que a sua presença é real, que ele derrama sobre os seus discípulos e sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Como é bonito, meus amados irmãos, nós escutarmos São Pedro na segunda leitura, dizendo: em sua grande misericórdia pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, ele nos fez nascer de novo. A paz do Senhor, a sua paz, a sua graça, nos faz renascer de novo. A paz como fruto da sua ressurreição. A paz que para nós, meus amados irmãos, fortalece esta vida nova que o Senhor espera que nós possamos abraçar. Meus amados irmãos, Jesus faz um gesto, ele mostra para os discípulos o seu lado traspassado e as mãos. Então, a primeira coisa aqui, meus amados irmãos e irmãs, a morte de Cristo, ela oportuniza para nós hoje uma vida nova. Ela oportuniza para nós hoje libertação. E essas chagas gloriosas, é por isso que hoje nós temos até a devoção, né, aqui das Santas Chagas. Acho que aqui em Maranguá também tem, né? Acho que tem, né? Das Santas Chagas, quer nos indicar também outra questão importante. Uma pessoa, eu vou pegar um exemplo aqui de uma pessoa que vence um vício. Esta pessoa que vence um vício, ela é capaz de ajudar alguém que ainda está vencendo. Cristo, meus amados irmãos e irmãs, ele destrói a morte. E somente ele é capaz de nos dar a vida. Por isso que eu digo que uma pessoa que venceu um vício, ela e somente ela é capaz de ajudar alguém que ainda está na luta, que ainda está lutando. Então nós entendemos, meus amados irmãos e irmãs, que nada pode segurar Cristo, nada pode segurar o amor do Senhor para conosco. O seu amor ninguém pode vencer, ninguém pode derrotar o amor do Senhor por nós. Cristo é tão misericordioso que Ele também faz conosco essa experiência de entrar no nosso lugar de fechamento, quando nós estamos com medo, com dúvida, com o coração ferido. E meus amados irmãos e irmãs, é importante entendermos quando o Senhor diz: recebei o Espírito Santo.
Assim como no Gênesis, a pessoa humana foi criada a partir do sopro de vida do próprio Senhor, o Senhor, quando ele diz receber o Espírito Santo, e até dizem, né, os estudiosos da Bíblia, que São João se antecipa, porque nos outros evangelhos ninguém vê isso, só vê no livro dos Atos dos Apóstolos com o evento de Pentecostes. Mas São João quer nos dizer que o Senhor é aquele que vem para recriar tudo. Não é um remendo mal feito, né? Ou então um retalho de roupa mal feita. Não estou falando mal das costureiras não, viu, minha santa? E você costura muito bem. Deus, ele vem nos dar uma vida nova, não é um remendo. Não é um remendo, é uma vida totalmente nova. Quando ele diz receber o Espírito Santo, ele está recriando toda a humanidade. Toda a humanidade. Meus amados irmãos e irmãs, no final dessa primeira parte, como eu pensei aqui, nós temos Tomé reclamando, disse, mas se eu não vi nada, não acredito. E aí é interessante que o Evangelho depois diz assim, 8 dias depois, estavam eles de novo. A importância de estarmos em comunidade. A importância. Padre, a igreja do Rosário está muito quente. É verdade, minha gente. Eu também estou sentindo. Mas é aqui. É aqui que o Senhor se manifesta. É aqui que nós percebemos a mudança das pessoas. É aqui que nós percebemos, meus amados irmãos e irmãs, a dedicação dos irmãos. É aqui que nós percebemos que muitos estão constantemente escolhendo o caminho de Cristo. Por isso a importância de estar em comunidade. Esse 8 dias depois aumentaram demais, porque está dando microfonia, eu acho. Esse 8 dias depois, meus amados irmãos e irmãs, é um caminho espiritual. Não é somente uma indicação temporal. É um caminho espiritual. É estar junto dos meus irmãos. Mesmo que eles fiquem observando a minha roupa, observando que eu pulei um domingo que eu não vim para a missa, o outro eu vim. Mas aqui é o lugar, aqui, na comunidade. Mas é interessante perceber uma coisa, porque nós não somos uma massa sem rosto, sem história. Porque Tomé, que não estava com a comunidade, ele tem uma experiência com o Senhor. Porque diferentemente de nós, que às vezes somos muito impacientes, nós muitas vezes somos assim, impacientes, Deus, ele entende o nosso ritmo. Deus entende que nós passamos por processo também de acreditar. Dizem que Tomé era aquela pessoa que, para ele acreditar, ele tinha que ver, Tem gente que é assim, Tem que ver, é meio chato, Tem, assim, não é desrespeito a vocês, não, mas tem muita gente que é assim, que exige isso, E Tomé era essa pessoa. Jesus, portanto, que é misericórdia, ele se apresenta de novo e diz, a paz esteja convosco. Mas ele chama logo Tomé. Tomé, presta atenção, olha logo aqui, presta atenção, está vendo o meu lado, está vendo minhas mãos? Presta atenção, Tomé, mais importante na vida é a gente acreditar sem ver. Importante na vida é confiar na palavra do Senhor. É importante na vida acreditar no testemunho dos irmãos, acreditar na palavra, acreditar naquilo que Deus vai nos dizendo através da vida, através dos acontecimentos da vida. E é tão bonito quando isso acontece. Tomé, ele diz, meu Senhor e meu Deus. Ele poderia dizer, é o Senhor e Deus, mas ele disse, meu Senhor e meu Deus. Porque mesmo que nós sejamos uma comunidade, é importante a experiência pessoal de cada um. É importante. É necessário. É necessário. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não vamos se escandalizar, já que o Santinho está filmando, mas eu vou dizer. Dizem, dizem que os bispos, às vezes gostam e não gostam daqueles grandes eventos católicos. Por quê, padre? Porque às vezes vai gente que vai só pela folia. Ai, padre, isso acontece? Eu tenho certeza que vocês já viram. Que tem gente que vai só pela folia.
Porque às vezes tem gente que não tem essa experiência pessoal. Claro que naquele evento grande, um padre, um irmão, uma freira, pode muito bem sensibilizar vocês mais do que o padre da paróquia. Pode acontecer, é claro. Mas, meus amados irmãos, o que eu quero chamar a atenção, não quero falar mal de ninguém, o que eu quero chamar a atenção é que é necessário essa experiência pessoal com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não é um fantasma. O Senhor, Ele não é uma teoria. O Senhor, Ele não é uma ideia ou uma filosofia. Deus, Ele é real. Deus, Ele se manifesta a nós. Deus, Ele vem nos conceder, é tão bonito quando São Pedro diz isso, vem nos conceder uma herança incorruptível. Vem nos conceder um lugar no céu. E nós, meus amados irmãos, como é que eu, então, me apresento diante do Senhor, que vem, que oferece a paz, que vem, que me oferece uma esperança viva, que vem, que me oferece uma vida com sentido? Qual é a minha postura diante disso? O Senhor, Ele vem oferecer, Ele vem nos conceder graça e misericórdia, Ele não nos rejeita. Então, meus amados irmãos e irmãs, que nós, neste dia e sempre, possamos abrir as portas, possamos deixar o Senhor entrar em nossa vida, entrar em nossa casa, entrar em nosso meio. Deixe o Senhor estar no centro da tua vida. Porque quando isso acontece, meus amados irmãos, não é somente uma roupagem nova, não é somente uma roupa nova, mas é uma nova criação, uma nova criatura, um Filho de Deus verdadeiramente mudado, transfigurado, ressuscitado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.